que fazer uma aqui e fala se hoje eu posso mostrar a vocês com exclusividade como eu finalizo o meu cabelo? Muito contraditório, olha só o produto que eu tô usando. Eu fiz uma... Ih, essa gambiarra aqui não vai dar pra mostrar direito. Deixa eu desfazer um pouquinho. Pra vocês verem, não tem espelho aqui no quarto. Tem pessoas da minha família revoltadas com o fato de não ter espelho aqui no quarto. Mas quando eu recebi a linha de produtos da Gabi Oliveira, eu recebi de seda essa caixa aqui. E dentro dela temos várias coisas. Tinha a linha completa da Gabi, que tá lá, acabei de usar, inclusive. E vem o recadinho da seda, uma touca de cetim que eu uso o tempo todo, vocês veem nos meus stories. Tem esse pente garfo aqui de madeira. E por que eu tô mostrando isso? Porque a caixa tem um espelho. E é esse espelho, ó, que eu vou usar aqui com vocês. Deixa eu retomar a gambiarra. Por que estamos aqui nesse vídeo? É porque eu quero ser uma idosa saudável. Sempre quis ser uma idosa saudável e a minha noção do que é ser saudável passa pela flexibilidade. É muito importante para mim, sabe? Aquelas pessoas que viralizam, essas vovós do TikTok aí, eu quero ser esse tipo de pessoa. Significa muito para mim. Eu acho que também tem a ver com ascensão mesmo, né? Financeira e tal. Ter a oportunidade de cuidar da minha saúde, isso é uma coisa que o dinheiro proporciona. Eu sempre começo pela frente, porque no início é quando a gente tá com paciência e também porque tem o fator aqui da umidade do cabelo, né? A gente sabe que onde o cabelo tá mais úmido é onde vai ficar mais definido. Lá no finalzão, se eu não chegar aqui com spray de água, minha filha, é outra coisa, é outro resultado que vai ficar. Eu acho muito importante a gente se atentar pela responsabilidade que a gente tem pelo cuidado com a nossa saúde. Nós somos as únicas responsáveis por cuidar das nossas vidas, mesmo que tenha aí, né, enfim, todas as obrigações do governo e tal. No fim das contas, é você que tem que ter um posicionamento crítico, né, pensar sobre essas coisas. Também não é só porque o povo tá falando que é bom, que significa que é bom, sabe? Então eu sou uma pessoa presto muita atenção em relação a essas coisas, não só ao seu bem-estar de hoje, mas também do futuro. E o que eu tô fazendo aqui é uma mistura dos dois. É uma coisa que já afeta a minha vida hoje, o meu trabalho, e também é uma aposta nesse meu futuro, como eu falei, de uma idosa gostosa, né? Essa ideia de me exercitar, ela não nasceu do dia para a noite. Foram vários anos mirando nisso. Mas o problema era que eu não tinha condições de me exercitar. Sim, condições financeiras, mas também era uma questão de privacidade. Eu tinha que ter ligado o ventilador. Eu nunca quis, por exemplo, fazer musculação, frequentar a academia, porque eu acho muito artificial. Para mim, fazer musculação e frequentar uma academia é como se fosse equivalente ao hamster correndo na roda de exercícios. Eu acho... Não gosto não, gente. Vou pular essa parte aí. E aí, também tinha outra opção gratuita, né? De ainda assim eu fazer yoga ou pilates, seria eu acompanhar tutoriais pela internet. Eu fiz isso, tem até um canal de yoga que eu gosto e tal, dei uma pesquisada, mas não funcionou comigo. Não funcionou porque era uma questão de privacidade aqui em casa, bem complicado, né? Acho que a gente precisa de o mínimo de paz para conseguir fazer, principalmente exercício de respiração, coisas que envolvem o relaxamento, a concentração. Não funcionou aqui dentro de casa. E aí eu ficava também muito sujeita aos momentos assim ideais para fazer isso. Ou seja, em outras palavras, não tinha frequência, tá? Essa questão do tutorial não funcionou para yoga, tá? Que era, na verdade, sempre foi o meu foco principal. O Pilates caiu de paraquedas. E eu também parto do princípio de que a gente não é obrigada a saber fazer tudo. É claro que
algumas condições da vida nos obrigam a saber de tudo um pouco, né? Até por razões financeiras. Mas nesse caso do exercício físico, eu já sabia e eu realmente queria me programar para ter uma ajuda profissional. Às vezes esse ambiente da aula é muito importante para que eu consiga avançar em coisas que eu não faço a mínima ideia. Eu acho que o tutorial tem a ver com isso também, né? A diferença entre a gente precisar de um tutorial ou precisar de uma aula é o quanto a gente consegue se virar. Eu não sabia nada de Pilates, não fazia a mínima ideia. Quem me indicou isso foram as pessoas que estavam cuidando da minha saúde de outras formas, principalmente massoterapeutas. Eu não lembro se eu tive essa indicação na terapia também. Eu tô sempre falando com vocês, né? Eu tenho dermatite. É uma dermatite que está muito ligada a estresse. E, enfim, mas eu já tinha essa dermatite super aparente desde a infância. Então, tudo que eu faço, inclusive até mesmo, né, no trabalho, a gente tem que fazer aquela redução de danos básica ali, tem a ver com isso. Algumas escolhas da minha rotina, da minha alimentação, do uso do meu tempo, tem a ver com a convivência com a dermatite, porque é uma questão crônica, né? Então, pilates, yoga e outras coisas, né, meditação de modo geral, enfim, outras atividades aí, são super úteis, para não dizer necessárias, num tratamento de dermatite. O lado bom é que, para quem não sabe, eu moro na Baixada Fluminense. E aí, a Baixada Fluminense não é assim um lugar muito luxuoso. Não é igual a Zona Sul, que tem N estúdios de yoga e tal. Então é difícil a gente encontrar yoga aqui na Baixada Fluminense. A única que eu conheço é a Yoga Marginal. Tá até a indicação para vocês, maravilhosa. E ela não tem aqui em São João de Meriti. O máximo que eu conseguiria é em Caxias, Duque de Caxias. Mas esquece essa parte, porque a gente tá numa pandemia, né? Então tanto faz, não tem mais aula presencial. Eu vou fazer outro vídeo só para falar sobre essa questão de pandemia e exercícios físicos, porque houve uma revolução na minha vida. Mas Pilates tem por aqui. É muito mais fácil de encontrar. Tem público para Pilates. Inclusive, quando eu comecei a fazer as aulas, eu achei uma delícia, porque as minhas colegas de classe eram idosas. Super legal, gente. Idosas que conversam bastante. Então, eu gostava de ouvir aí sobre a vida delas e tal. É um ambiente bem mais tranquilo, bem mais quase que familiar do que seria a opressão de uma academia de ginástica, sabe? Era bem legal também esse lado das coisas. E um ambiente muito mais intimista, com menos competição. Eu gosto disso, assim. Outro fator importantíssimo nessa história é o fato de que eu não conseguia meditar até começar a fazer aula de yoga. Eu tentava, mas eu não conseguia. Eu não sei se tá até em um vídeo antigo aqui do canal, mas eu falava assim, eu não sei me concentrar, não sei ficar quieta. Achava quase que uma besteira, uma utopia, esse negócio do povo sentado assim e meditando. Era impossível, o caos acontecia na minha cabeça. E isso funcionou só quando eu comecei as aulas de yoga e, de alguma forma, gente, como é que eu vou conseguir explicar isso? Para mim, meditar era como aquela brincadeira que a gente faz na infância do quem consegue passar mais tempo sério, quem consegue passar mais tempo sem rir. Enfim, esses desafios que aí eu era a primeira a soltar uma risada altíssima, não dava, era correr contra a minha natureza. Mas a questão da meditação guiada, né, principalmente, funcionou muito para mim porque entrou num ramo que eu não vou aprofundar aqui, mas é aquilo que o pessoal chama de atenção plena, ou mindfulness, em inglês, que é sobre você prestar atenção nos movimentos do seu corpo, das coisas que estão acontecendo ao redor. Então, o que mudou na minha cabeça foi, amada, você não precisa esvaziar a sua cabeça para meditar. Você pode desviar a sua atenção para um foco específico ou vários, fazer um tour, sabe? Aí funcionou, comecei a meditar.
Ó o testemunho. Agora eu sou a universal da meditação. Não basta não ter estúdio de yoga perto da minha casa. Até porque isso seria um argumento muito fraco, porque eu quase nunca estava em casa, né? Tudo de rentável que acontece na minha vida é na própria Zona Sul ou no centro do Rio de Janeiro, né? Que é onde as pessoas trabalham, vivem, enfim, têm oportunidades. Mas é tudo caro, né? Vocês já olharam o preço de aula de yoga? Pelo menos para minha realidade ali, né, de uma estudante, de uma estagiária, não dava para conciliar o pagamento de pilates e de yoga ao mesmo tempo. Mas aí tem horas que o universo conspira ao nosso favor, porque um milagre aconteceu em minha vida. Pela primeira vez aconteceu uma coisa boa comigo no Novembro Negro, porque geralmente é só trabalho, é só dor de cabeça, estresse, briga na internet, enfim. Mas dessa vez apareceu uma oportunidade de bolsa em aula de yoga aqui no Rio de Janeiro. E não tá definindo o cabelo. Eu não falei que o negócio é rápido, não tinha nem ventilador ligado aqui. Caraca, já tá desigual, ó. Ainda bem que quase ninguém olha pra parte de trás do cabelo, porque essa, assim, já tá nas mãos do Altíssimo. Entendendo que a maioria dos alunos dela eram pessoas brancas e que o cuidado com a saúde, né, é uma questão importante para pessoas negras, como eu falei lá no início desse vídeo, embora tenha sido sem recorte racial, a Patrícia Brito abriu uma vaga, uma bolsa integral em uma das turmas dela de yoga. Eu não conhecia o trabalho dela, então eu corri para poder responder nessa postagem. Eu falei que se ninguém tivesse se inscrito ainda, eu queria me inscrever. E se alguém já tivesse se inscrito, me bota na fila de espera, gente, porque o que eu mais quero é fazer yoga. E deu tudo certo. Eu consegui marcar, participei de uma aula e as coisas acontecem de um jeito tão fantástico que no dia em que eu fui, nenhuma outra pessoa da turma pôde ir. Então a minha primeira aula de yoga foi uma aula particular e naquele dia, pela primeira vez, a ideia da meditação funcionou para mim. Foi incrível. Ah, tô me salvando aqui. O cabelo não tá ficando tão zoado. E aí, agora você deve estar se perguntando, se não é, pelo menos, né, eu me perguntaria. Mas precisa de tudo isso, gente? Precisa fazer yoga e pilates junto com outras 900 mil atividades na vida, né? Tem que tocar canal, tem que trabalhar como jornalista. Como é que sobra tempo para essas coisas? Depois eu comecei a me questionar e fui questionada também sobre o excesso de atividades na minha agenda. Lembra que eu falei que eu vou fazer outro vídeo específico sobre a pandemia? Então, o vídeo vai ser sobre isso. É sobre isso! Igual a gíria de agora, né? Olha o pedaço que ficou aqui sem fazer nada. E eu achando que tinha acabado. Logo nessas primeiras semanas de atividade física, eu percebi uma coisa assim que me reconfortou. Às vezes a gente fica com a sensação de que deu um passo muito tarde na nossa vida, né? De achar que entrou tarde na faculdade ou que conseguiu aí a independência depois de todo mundo, depois que todos os seus amigos já moram sozinhos, já estão casados, já tem filhos, já tem netos, enfim, né? A gente acha que ficou para trás. Eu tava achando que tinha ficado para trás, mesmo aí dos meus 20... Até vocês assistirem esse vídeo, eu já tô com 24 anos. Dos meus 24 anos, achando que... Amada, assim, você não vai conseguir ser tão saudável, não, né? O corpo já tá mais pra lá do que pra cá. Quando o assunto é esporte, né? Envelhecimento aí sim, ele é um pouquinho mais precoce. Mas não tava tudo perdido não, gente. Logo nas primeiras aulas, eu tava conseguindo... O teste que nós leigos fazemos sempre é saber se consegue encostar no pé, né? Se consegue se esticar sem dobrar. E eu consegui fazer isso logo assim, no início. Foi muito importante para mim, eu me senti motivada. E uma coisa muito importante, logo no início eu precisei mudar a minha régua de sucesso.
Logo, a Patrícia Brito e também a Priscila e a Isabel, as minhas 2 instrutoras de Pilates, elas começaram a me atentar para que o que dá certo, o que significa dar certo, o que significa estar flexível, saudável e tal, é de acordo com quem eu era quando eu comecei e quem eu sou ao longo desse processo. Nada de se comparar com os outros, principalmente quando existe muitas hashtags, muita exibição sobre flexibilidade, yoga e tal na internet, né? É todo mundo, nossa, a mulher elástica, e você não precisa se comparar com os outros. Parece frase feita, mas na realidade é isso aí mesmo. Espero que esse tenha sido mais um vídeo gostosinho para vocês aqui que me acompanham, porque a gente tem falado, né? Até no último Maquia e Fala, eu falei sobre o meu corte de cabelo. Para quem não assistiu, por favor, passa lá, porque a dermatite, a minha saúde, foi decisiva para ter tomado essa decisão. Não é uma história triste, né? Não é agir em cima da dor, mas em cima da prevenção. Por isso que a gente fala tanto sobre autocuidado por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem tá achando meu cabelo super murcho, eu vou deixar uma cena pós-créditos, pós-secador para vocês. E uma coisa muito importante, é secador, mas eu fico sempre alternando o jato frio e o jato quente para tentar danificar minimamente o cabelo, tá? Cuidado com as labaredas de fogo no seu cabelo. Não esquece de me seguir nas redes sociais e vamos continuar essa conversa aqui. Quem faz yoga? Quem faz pilates? Que tipo de yoga você faz? Conta aqui. A segunda parte desse vídeo, um breve Maquia e Fala sobre exercícios na pandemia, vai ficar assim, ó, no meu IGTV, na vertical. Então vai lá assistir.